minha querida irmã que tem acompanhado aí essa série de estudos bíblicos. E nós estamos a estudar nesta semana progressivamente o livro de Ruth. Apenas fazendo uma retrospectiva daquilo que nós já vimos até aqui, porque talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje pela primeira vez. Nós vimos então, queridos, a tentativa de um pai de família chamado Elimeleque, saindo da terra ali de Belém e indo para uma outra terra chamada Moabe, numa tentativa de salvar a sua família da fome que estava ali naquela terra. Então, capítulo 1 nós podemos resumir como a saída para salvar-se. Vemos então essa família, ainda no capítulo 1, chegando naquela terra idólatra de Moabe. E ali várias complicações vão acontecer, mortes vão acontecer, vai chegar a questão da viuvez, não é? Para 3 mulheres. Mas chega no meio do caos uma boa notícia. Deus havia restaurado a sorte de Israel e lá em Belém agora havia alimento. Quando Noemi fica sabendo então dessa notícia, por mais que ela estivesse passando por uma fase amarga, ela não havia perdido totalmente a esperança. Porque diz lá no verso, deixa eu virar aqui para te falar, lá no capítulo 1, no verso 6, que quando ela soube disso, ela volta para sua terra. Então eu vou chamar o capítulo, esse pedaço, né, o vídeo 2 que nós gravamos de A Volta para a Esperança. Então nós terminamos o segundo vídeo falando da chegada delas ali em Belém. Vimos como foi que a cidade as recebeu e entramos então no capítulo 2. E no capítulo 2 nós fomos surpreendidos pelo tempo perfeito de Deus, que elas chegaram no tempo da colheita da cevada, onde haveria emprego, onde haveria alimentos. Mas era um tempo já planejado por Deus, porque é nesse desenrolar da história que Ruth vai conhecer o seu futuro marido. Então nós vemos a partir do capítulo 2, os planos de Deus se desvendando progressivamente diante dos nossos olhos, queridos. E é maravilhoso ver o testemunho desses 2 personagens centrais aqui do capítulo 2. O capítulo 2 vai focar nos testemunhos, principalmente da vida de Boaz e de Ruth, trazendo características de cada um, da personalidade de cada um e do coração de cada um. Então este capítulo ele vai falar do tempo certo de Deus. Ele vai falar do testemunho, da importância, do valor do testemunho na nossa vida. Vai ressaltar a generosidade tanto de Boaz como também de Ruth. Vai saltar a humildade de ambos, ele, um homem rico, e a forma como ele tratava os seus servos. Ruth se portando como uma mulher humilde diante de toda aquela situação. Vamos ver que essa generosidade que Boaz estendeu para ela também estendeu para sua sogra. Nós vemos que é um passar de generosidade. Eu sou generoso com alguém e eu também recebo aquela generosidade. Encerramos assim o vídeo 2 e hoje começamos o vídeo 3, tratando a partir deste ponto, que Ruth, depois daquele dia de trabalho, com todas as espigas que ela colheu ali, que ela recolheu, e também com toda a comida que sobrepujou ao banquete que ela teve, ela pensa na sogra. E ela, ao partir para casa, no final daquele dia de trabalho, ela vai para casa abastecida de alimentos. E quando ela chega ali, queridos, e mostra para sua sogra toda aquela quantidade de alimentos, a sua sogra ela fala toda agradecida: mas onde foi que você trabalhou? Quem foi esse que tanto te abençoou? E aí, queridos, a história começa a se revelar, porque até então Noemi não sabia onde Ruth estava a trabalhar. Mas Deus, de uma forma tão bondosa, querido, havia conduzido Ruth a trabalhar justamente nas terras de Boaz, que era um parente ali do clã de Elimeleque. Queridos, no momento ali então que Ruth revela para sua sogra que ela estava nas terras de Boaz, a sua sogra começa a
compartilhar com Ruth um plano de resgate. Ela começa a ensinar para Ruth como que a cultura se portava, como ela deveria fazer naquela situação para mostrar o seu interesse a esse parente que poderia resgatá-la. Então Noemi começa a orientar Ruth a solicitar a Boaz que ele a resgatasse. E a história começa a se desenrolar. Queridos, chegamos então no capítulo 3. E talvez você deva estar se perguntando, pastora, mas por que é que Boaz poderia resgatar Ruth? Porque, queridos, havia uma lei chamada Lei do Levirato, que está lá em Deuteronômio 25. Você encontra isso a partir do verso 5. Essa Lei do Levirato, ela estabelece o seguinte, que o irmão do marido que falecesse sem deixar filhos, ele poderia se casar com a viúva. Então, os filhos que ele tivesse com aquela viúva daria continuidade ao nome daquela família. Essa era a lei do Levirato. E Boaz era um desses parentes do clã de Elimeleque que poderia resgatar a viúva que não teria filhos. No caso, Noemi já não tinha mais filhos, mas Noemi já estava no estado avançado de idade, porém teria Ruth. Então Ruth era essa pessoa que Boaz poderia resgatar. Então Noemi orienta exatamente como ela deveria fazer. E nós então aprendemos uma outra qualidade dessa moça no capítulo 3, que é a qualidade, querido, de todo cristão. Nós aprendemos com ela aqui obediência. Você imagina, aquela moça já tinha deixado a sua família, já tinha deixado a sua terra, ela agora vivia ali numa cultura diferente, ela agora é quem cuidava da sua sogra, ela era fiel à sua sogra, e ela agora, ao ouvir as palavras da sua sogra, ela não vai se sobrepor à sogra, falar, mas quem é você? Não, ela não vai levantar a voz para a sogra, ela vai respeitar a sogra, o conhecimento da sogra, vai respeitar a cultura da sogra, vai respeitar a direção que a sogra deu para ela e vai obedecer. Queridos, olha o que é que Noemi pede para que Ruth faça. Está no capítulo 3, a partir do verso 21. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar para si um lugar seguro, para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que é você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Queridos, antes de nós prosseguirmos, eu quero mostrar para você algo aqui fantástico, uma mudança de 100 graus aqui nessa história. Uma história, um passado aqui, queridos, onde estava com as situações amargas, Deus estava prestes a pegar esse passado, onde os últimos episódios foram amargos e transformar o futuro de Noemi novamente num futuro agradável. Noemi, que tem esse entendimento, o nome de Noemi significa agradável, ela sai agradável de sua terra, volta como Mara, amarga, mas agora ela estava prestes a ser novamente agradável Noemi. Queridos, nós vemos então esse Deus transformando todo esse futuro, e aqueles momentos difíceis estavam contados, estavam agora ali destinados a ficar no passado, porque uma nova história de bênção e de resgate estava para acontecer. Então nós vemos aqui a instrução dela para Ruth. E sabe o que me deixa maravilhada nessa passagem, queridos? São os versos 5 e 6. É a coerência que existe entre o discurso e a vida. É a coerência que existe entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço.
Quando Noemi instruiu Ruth, diz a palavra de Deus no verso 5, que Ruth responde para Noemi: eu farei exatamente como você está me dizendo. E queridos, os fatos agora vão ocorrer e vão ser testificados não pelas pessoas que viram, será a própria Bíblia que falará que Ruth fez exatamente como a sua sogra lhe orientou. O verso 6 vai dizer: então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia recomendado. Queridos, mais uma virtude desta moça, a obediência. A Bíblia vai falar do seu testemunho, que ela faz exatamente como foi orientada. Querido, a importância de nós fazermos as coisas sobre orientação daqueles que nos querem bem, daqueles que nos amam. A importância de nós fazermos as coisas dentro dos princípios que a Bíblia nos ensinou, porque se a Bíblia está nos ensinando, são instruções do próprio Deus. É interessante ver que quando nós obedecemos, Deus honra. Quando nós honramos, querido, Deus honra. E guarde algo no seu coração: quando você honra alguém, automaticamente essa honra vem como obediência. Mas nem sempre quem obedece honra. Então a nossa vida ela tem que ser carregada de honra e obediência. E a história aqui continua dizendo, querido, que Ruth desceu então para a eira. Ali, queridos, eles tinham que separar esses grãos. E esses grãos eram separados à noite. E para que não corresse o risco de alguém vir e roubar aqueles grãos durante a noite, então geralmente o dono ali daquele local, ele tinha que dormir no local para proteger aqueles grãos que estavam sendo recolhidos. Por isso que Boaz passaria a noite naquele local para guardar toda aquela plantação. Então, sabendo do costume, Noemi a orienta e Ruth vai fazer exatamente como ela disse. E ao descobrir os pés, querido, dele, ele saberia que aquilo era um convite de casamento. Porque sendo ele mais velho e sendo ele do caráter que era e da bondade que era, ele jamais pediria aquela moça mais nova em casamento. Então ela teria que dar a entender para ele que ela queria ser resgatada por ele, que ela queria que ele fosse o seu remidor. E assim, queridos, Ruth faz. E diz a palavra de Deus que quando ele acordou, ele viu uma moça ali deitada ao lado dos seus pés. E ele pergunta: quem é você? E aí ela se revela: eu sou Ruth. Queridos, e diz a palavra aqui que ele fica mais maravilhado ainda pelo testemunho daquela mulher. Ele diz o seguinte: o que você fez agora foi muito melhor do que você fez da primeira vez. Queridos, ele fica encantado com a atitude dela. Mas sabe o que acontece? Ele fala assim para ela: Ruth, eu realmente tenho desejo de te resgatar. Eu realmente posso te resgatar. Vamos tomar cuidado com a sua reputação, porque todo mundo aqui sabe que você é mulher virtuosa. Então é melhor que você saia sem que ninguém a veja. Mas uma coisa, Ruth, eu preciso te falar. Apesar de eu querer, apesar de você querer, existe um outro parente antes de mim que tem o direito de te resgatar. Está aqui nos versos, querido, 12. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Queridos, havia o interesse de ambos. Eles eram apoiados pela sogra, mas agora dependeria desse parente mais próximo querer ser o resgatador, o remidor. Porque se esse parente assim o quisesse fazer, Boaz não o poderia fazer. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo 4 e último desse livro de Ruth, nós veremos o que irá acontecer. Será que esse parente mais próximo irá resgatar, irá ser o remidor? Ou será que o plano de Deus então aqui se completará e Boaz finalmente será o remidor e resgatador de Ruth? Eu te aguardo amanhã. Deus te abençoe.